Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 427? 427. É preciso pensar um bocadinho antes de dizer o número, não é? Já são tantos. É bom. Hoje Sim. sobre empatia. Hoje vamos falar sobre Um dos empatia. meus temas preferidos de todos os temas. Sim, eu vou trazer três observações recentes. Né? Uma do Elon Musk no podcast do Joe Rogan, outra de um psicólogo americano que acompanhou as altas patentes nazis no julgamento de Nuremberg e outra de um estudo recente sobre os níveis de empatia na população americana na última década. E vamos ter como ponto de partida essas observações e vamos discutir aqui o que é empatia, se é uma força ou uma fraqueza. O que é simpatia, o que é compaixão comparado com empatia. O que é que podemos fazer, de onde nasce a empatia. Sim, e vamos falar do jogo empatia versus não empatia, afinal quem é que ganha? Sim. E vamos terminar ao show com um conjunto de ideias e estratégias e também com umas afirmações inspiradoras que esperamos nós aumentem a empatia neste mundo. Portanto, convidamos-te a vir connosco nesta conversa. Isso. Estamos prontos? Estamos. Então, e vamos lá. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Mia, nas últimas semanas apanhei três coisas diferentes, todas sobre empatia. Então, Gosto muito deste tu gostas tema. desse tema, não é? Sim. Então queria-te falar dessas três coisas e depois queria ter aqui a oportunidade de discutir o tema um pouco contigo, ok? Então, uma coisa, o Elon Musk recentemente no podcast do Joe Rogan apontou a empatia como uma fraqueza das sociedades ocidentais, que achei que foi um comentário interessante e fiquei um pouco a pensar sobre isso. A segunda coisa foi, apanhei uma referência já muito antiga relativa ao julgamento de Nuremberg, quando as altas patentes do exército nazi foram julgadas. E um psicólogo do exército americano que teve a oportunidade de acompanhar o julgamento e de observar estes homens, não é? Estas altas patentes do nazis, ele fez um comentário precisamente relacionado com a empatia, dizendo que estas pessoas tinham todas uma coisa em comum, que é pareciam ter uma falta de empatia. E o terceiro dado que eu apanhei relacionado com a empatia é uma coisa mais recente, é um estudo, era numa página de divulgação científica, em que fazia referência a um estudo recente que mostrava que nos últimos 10 anos, nos Estados Unidos, a empatia tinha decrescido. Ou seja, é um estudo que procura avaliar o nível de empatia através de uma escala e que mostrava que, aparentemente, ao longo da última década, a empatia tem descido, no geral, na população. Estava a apresentar isso como só com um dado ou com alguma avaliação? Acho que estava... a ligação que era feita era entre a falta ou a descida da empatia e a polarização política, que é política e social e cultural. Portanto, são três coisas diferentes, todas utilizando esta palavra, empatia, não é? A empatia vem do grego em pathos, que é em emoção ou em sentimento, e é um termo que acho que hoje em dia está assim popularizado e talvez possamos falar um bocadinho sobre o termo em si, o que é que ele quer dizer e acho que podemos falar de empatia de duas formas muito diferentes, não é? Da empatia cognitiva e da empatia afetiva. Certo. E se calhar podemos partir daí para depois procurar talvez fazer uns comentários sobre estes três dados que eu trouxe. Se a empatia é um problema ou não.
se empatia é sim, quer dizer, Se é um problema se é não uma haver empatia. se é uma fraqueza, se é uma força, não é? Se é bom ela estar a descer, ora será melhor estar a subir. Certo. Empatia afetiva é aquela empatia que sentimos. Sim. Né? É mais isso que nos referimos né? Quando há alguém que diz que é muito que é empath, um empático, que Sim. sente muito com os outros, né? Utilizando a origem da palavra. Sente muito com os outros e sofre muito com os outros. Sente aquilo que os outros estão a sentir. Sente aquilo que Só supostamente... sofrimento ou também fico alegre por as pessoas estarem alegres? Pois, realmente isso também deveria ser assim. No entanto, quando falamos disso, reforça-se mais quando os sentimentos tristeza, a são mágoa, mais difíceis, não é? E mais desafiante. Mas essa empatia parece que nascemos com ela, de alguma forma. E acho que com o nature nurture, não é? Nascemos com ela, mas também o nosso ambiente onde estamos inseridos vai de alguma forma influenciar também esse tipo de empatia. Depois a empatia cognitiva desenvolve-se também, e é a capacidade de nós nos colocarmos de alguma forma no lugar do outro ou pensarmos no que o outro possa estar a sentir, não é? A empatia cognitiva é um processo cognitivo e é realmente essa que eu acho que é nosso útil, essa é que é a nossa grande ferramenta, não é? E os dois, claro que vão de mãos dadas, mas mesmo quando não há empatia afetiva, nós podemos utilizar a empatia cognitiva. Eu acho que é uma ferramenta imprescindível para a compreensão do outro e para a aproximação. Quer dizer, ela é a compreensão do outro em si, não é? Certo. Se eu for capaz de te compreender, então estou a praticar empatia cognitiva, não é? Sim. Nós muitas vezes dizemos que a empatia, quando eu falo sobre isto nas formações, assim, a definição mais comum que existe sobre empatia, para as pessoas descreverem que a empatia é calçar os sapatos do outro. Sim. Só que na realidade é impossível calçar os sapatos do outro e ter a experiência que o outro tem naqueles sapatos. E acho que isso também é importante lembrar-nos, se eu te der os meus sapatos, nem vais conseguir meter lá o pé todo, não é? E não tens o meu tipo de pé, nem o meu tamanho, nem andas da mesma forma que eu. Portanto, empatia não é bem calçar os sapatos do outro, mas é pensarmos sobre a experiência do outro. E que depois, na extensão, é o que é que isso quer dizer na prática, não é? Quando eu quero praticar empatia e mostrar empatia, o que é que eu faço? E aí, costumo dizer é que a empatia é conseguir oferecer o espaço ao outro que ele precisa de sentir, precisa para sentir o que está a sentir. Oferecer o espaço ao outro para ele sentir o que está a sentir. Sem eu querer mudá-lo, sem eu querer salvá-lo, sem querer alterar nada, para já pelo menos, né? É conseguir oferecer este espaço. E às vezes não conseguimos oferecer este espaço porque sentimos muita empatia afetiva e também estamos a sofrer com o outro. Não sei se faz sentido até agora. Faz sentido. Eu há uns anos li um livro do Paul Bloom, que é um psicólogo americano e professor universitário de psicologia. E ele escreveu um livro que se chama The Case Against Empathy. A Case Against Empathy. Case Against Empathy, não é? Portanto, o caso contra a empatia, não é? Que parece assim, inicialmente o título também acho que está desenhado assim para chocar um pouco. Hook mesmo. É um hook, não é? E ele no livro, ele fala quase exclusivamente sobre esta empatia afetiva, que é eu sentir aquilo que estás a sentir. E ele monta ao longo do livro o argumento, ou a linha argumentativa de que sentir aquilo que o outro está a sentir, na maior parte das vezes, não é bom. Não é bom porque nem contribui para o alívio do sofrimento do outro, não é? Nem me ajuda a mim, que começo a experienciar aquilo que a emoção do outro, me ajuda a mim a ser ou um ponto de equilíbrio, ou uma fonte de soluções, e, portanto, ele, no fundo, acaba por concluir que o que é realmente relevante é a empatia cognitiva, ou seja, é eu conseguir entender o que é que está a acontecer contigo. E ele depois fala da compaixão radical, não é? Sim.
Mas é a partir desta ideia de eu conseguir compreender aquilo que está a acontecer contigo, o que é que tu estás a pensar, a sentir, a experienciar, mas sem eu me envolver emocionalmente, que a partir dessa compreensão depois eu posso, de acordo com os meus recursos e com as minhas intenções, eu posso utilizar certas estratégias, ou ser uma fonte de ajuda, não é? Ou ser ou oferecer-te uma nova perspectiva. Enquanto que quando eu entro na empatia afetiva, é quase tu estás se estás no fundo de um poço, eu vou lá para o fundo do poço contigo, não é? Mas até posso ir lá para fundo contigo, Sim. mas para te ajudar a segurar aquele espaço, não é para escavar um poço ainda mais profundo contigo, não é? Quando eu quero praticar empatia, eu vou lá para dentro contigo. Sim. Mas eu acho que nós, na prática, muitos de nós já tivemos esta experiência de, por exemplo, vamos tomar um café com um amigo que está um pouco desanimado com a vida. Aconteceu-lhe alguma coisa, está a lidar com uma separação difícil, está desanimado com o estado do mundo e durante a conversa nós começamos a incorporar aquele estado emocional. Ou porque ele nos relembra de coisas nossas, ou porque simplesmente fizemos um tal esforço de nos abrirmos e deixa-me sentir aquilo que o outro está a sentir, que nós próprios começamos a ficar contaminados por aquele desânimo ou por aquela tristeza. E de repente damos por nós com menos recursos do que tínhamos no início da conversa, não é? E até podemos acabar a sair da conversa e dizer, opá, eu agora estou tão desanimado como o meu amigo. Sim. Aí são nestes momentos quando não conseguimos utilizar a tal empatia cognitiva. Sim, a empatia cognitiva. Ajuda-nos a separar as coisas. Sim, a empatia cognitiva é mais, ok, deixa-me entender, deixa-me perceber o que é que está a acontecer com este meu amigo que o levou até este estado. E depois, a partir daí, porque eu acho que na empatia cognitiva nós, em lugar de observarmos só o resultado emocional, estamos interessados no processo, não é? E isto acho que é um pouco coaching em ação, não é? Que é a partir do momento em que isolamos o processo, podemos propor alterações no processo para gerar um resultado diferente. E, portanto, acho que aí é que se torna realmente interessante. Agora, de onde é que, como é que podemos conceber esta ideia que o Musk apresentou de que a empatia é uma fraqueza das sociedades ocidentais? A empatia pode ser uma fraqueza? Será que ele estava a referir a esta empatia afetiva, que é sentirmos demasiado aquilo que os outros estão a sentir? Se ele tivesse lido o livro do Paul Bloom, podia haver uma ligação com esta ideia de como a empatia afetiva nos atrapalha, porque a empatia afetiva também, este tipo de empatia que o Paul Bloom fala, também faz com que eu sinta me sinta mais próxima e mais ligada às pessoas que vivem um contexto muito parecido com o meu, que têm um aspecto físico parecido com o meu. É aquele que faz com que eu ajude a criança que precisa de fazer um tratamento muito especial para o cancro lá fora, mas é portuguesa, do que ajudar as crianças que estão a sofrer em Gaza, não é? Sim. Essa empatia faz com que eu faça esse tipo de escolhas, que se calhar não são as melhores escolhas para o todo. Eu não sei se é isso que o Musk está a referir. Ou será que ele estava... talvez o Musk, como pessoa mais rica do mundo, não é? Durante as últimas semanas propôs e ajudou a implementar cortes financeiros que afetam a vida de algumas das pessoas mais pobres do mundo. Não é? Será que ele está a defender? Porque se ele praticasse algum tipo de empatia, quer dizer, tanto a afetiva como a cognitiva, não é? Que é, deixa-me, enquanto homem mais rico do mundo, que tem acesso a milhares de milhões de dólares, entrar por uns instantes na experiência e compreender a experiência de uma pessoa que vive com menos de $1 por dia, e como é que eu consigo sair desta experiência que vou cortar este apoio? Isso, historicamente, principalmente no cristianismo, tem-se falado do pecado da empatia. O pecado da empatia parece super contraditório com a mensagem de Jesus, mas é algo que se tem falado em pontos diferentes na história, onde os que mandam beneficiam de que não haja empatia por certos grupos da sociedade.
esqueço-me sempre como se dizem, os crusades, cruzadas. nas cruzadas na Europa, não é? Sim. Quando os cristãos queriam espalhar o cristianismo, era incentivado a não sentir empatia por povos diferentes, pelos muçulmanos, outras pessoas com outro tipo de religiões e crenças. E falava-se do pecado da empatia. Na altura da escravatura nos Estados Unidos era igual. Era um pecado sentir empatia por uma pessoa escravizada. E há outro tipo de exemplos. E pelo que eu vi, estava a ler umas coisas sobre isto no outro dia, a ouvir umas coisas, que se falava que este discurso nos Estados Unidos está a aparecer agora outra vez. Do pecado da empatia, que eu acho isso interessantíssimo. É interessante, não é? Tu apontaste aí uma contradição brutal, não é? Porque esta conversa do pecado da empatia surge no seio do fundamentalismo religioso, não é? Agora fala-se de um movimento que eu não sei se pode ser realmente designado dessa forma, mas que é muitas vezes designado do cristianismo nacionalista americano. Sim, faz parte dessa. Não é? E que é uma contradição porque o nome do movimento, não é? Cristianismo, inclui uma referência direta a Jesus Cristo, que não é um bom exemplo de falta de empatia, certo. pelo contrário. Pelo contrário. Não é? Ele seria, aparentemente, apontado como o pecador por insistir tanto nas ideias empáticas, não é? Certo. Nas ideias empáticas e compassivas, não é? Do ajudar a aliviar o sofrimento do outro. Sim, não é? que é a diferença, não é? Compaixão é precisamente, às vezes, quando se faz essa diferenciação entre empatia e compaixão, é que compaixão depois leva-nos a querer ajudar a aliviar o sofrimento do outro. Sim, que parece ser uma prática muito muito cristã, não é? Cristã, uma prática cristã. Uma prática cristã. E há aí assim um contrassenso fundamental, mas eu acho que esta ideia, repara, não sei se com esse peso do pecado da empatia, mas repara que às vezes, quando se tu falares, por exemplo, sobre os direitos dos animais, e entrares um pouco nesta onda argumentativa de mas os animais também sentem, não é? E que às vezes alguém que começa a conceber um bocadinho essa possibilidade defende-se dizendo nós agora não podemos estar a conectar-nos com a experiência de um animal. Mas isso, sim. Porque se o fizermos, vamos mudar de opinião. Claro. Mas então isso é uma defesa. Sim, mas vês, nem precisas falar nos animais. Não? Como é que se justificou escravizar pessoas? É trabalhando sobre essa... Estamos a aniquilar a nossa empatia, tanto afetiva como a cognitiva. Sim. Isso aconteceu também na Alemanha nazi. Havia uma política específica, com ações específicas, para os pais apagarem a empatia que sentiam para os próprios filhos, né? Na educação. Havia uma senhora, já não lembro se ela era pediatra, salvo erro, posso estar errada, mas que havia propaganda sobre como que os pais deviam tratar dos bebés, que os bebés não deveriam tocar neles desnecessariamente. Os pais não deviam tocar. Exato, deviam dormir separados dos pais, não se podia pegar neles quando choravam. Portanto, esta ideia de controlar e tentar influenciar a empatia que as pessoas sentem é um grande mecanismo de controle. Mas aí até era, se calhar, a evidência desta ideia do Musk, né? Que era a empatia é um sinal de fraqueza, logo vamos não sendo empáticos com os nossos bebés, vamos educá-los para não serem empáticos também. Certo. Né? E assim vão ser fortes. Vão ser fortes, vão ser independentes, que é uma ideia que não tem depois sustento científico nenhum, não é? Porque a investigação mostra exatamente o contrário, não é? Que isto é que se transforma numa mega fraqueza, não é? O teu sistema fica tão debilitado. Sim, mas generalizando assim muito, claro que há vários pontos, mas um dos problemas para mim que aconteceu na Alemanha nazi foi precisamente esta falta, aquilo que aconteceu foi possível por causa da falta de empatia. Sim, mas isso também quer dizer, às vezes
o discurso contra os imigrantes ou o discurso contra minorias étnicas. Eu acho que assenta muitas vezes na falta de empatia, mas também num incentivo a que não desenvolvas nenhum tipo de empatia para estas pessoas, não é? Daí as estratégias de desumanização, não é? Muitas vezes até linguisticamente começam-se a utilizar palavras para descrever estas pessoas que as afastam do conceito que nós temos de pessoas. Certo, e mostrar só certos tipos de imagens das pessoas. Não é? Certo, certo. Mas a Brené Brown tem que acho que além de empatia e compaixão, há simpatia e empatia. Também são duas palavras que às vezes precisamos de separar, não é? A Brené Brown diz que a empatia promove conexão, enquanto a simpatia promove desconexão. E isso também é interessante refletir sobre isto neste caso, porque quem diz aqui o pecado da empatia não é muitas vezes não promove a não simpatia, mas há a boa educação e a postura e de computares, mas não é uma atitude que promove a conexão. Tu estavas a falar há pouco assim de períodos históricos onde se utilizou esta ideia do pecado da empatia para te desincentivar, chamando-lhe de pecado, de desincentivar de praticar a empatia em relação descreveste aí, ou de pessoas que têm uma religião diferente, ou de pessoas que têm uma raça diferente. Mas eu lembro que é assim bastante chocante ler argumentações escritas, por exemplo, durante a Idade Média, onde se propunha esta prática da falta de empatia de homens em relação a mulheres, não é? Esta ideia de que as mulheres não são bem pessoas, não é? Que é muito chocante ler isso, mas depois percebemos que isto é sempre a mesma conversa. É a mesma conversa, por exemplo, em relação a crianças, não é? Eu lembro-me de ler descrições de tipos que estavam a utilizar argumentações, às vezes, supostamente muito racionais, para defenderem a ideia de que crianças até uma certa idade, por exemplo, não sentem dor. Certo. Que são como os animais. Os animais também não sentem dor. É mais uma reação, não é? do que propriamente dor. É uma resposta instintiva. Quando a criança chora, ela na realidade não tem dor porque ela não é uma pessoa ainda, portanto ela não pode experienciar dor. E toda esta argumentação é sempre desenvolvida com o mesmo fim, que é de desligar a empatia. Mas ao mesmo tempo é um reconhecimento de quão poderosa é a empatia, que nós temos que a desligar, caso contrário não conseguimos nos aproximar. Sim, caso contrário não somos violentos, não discriminamos, porque quando nós praticamos empatia nós aproximamos, porque sentimos que, olha, eu sou como esta pessoa, ou então eu compreendo esta pessoa. Né? E daí o receio que às vezes tem de praticar empatia em relação a adversários políticos, né? Tipo, deixa-me compreender de onde é que esta pessoa vem, né? E eventualmente até chegar à conclusão, olha que interessante, se eu tivesse nascido onde esta pessoa nasceu, com os pais que ela teve, com as influências que ela teve, com as vivências que ela teve, eu iria ter uma opinião política, por exemplo, igual à dela e não igual à minha. Isto cria-nos aproximação, compreensão e, sobretudo para quem acredita no afastamento e na violência, a empatia não dá jeito nenhum. Porque a empatia ajuda-nos a perceber também que as necessidades humanas são universais. Não é? Eu tenho necessidades básicas humanas, nem estou a falar das fisiológicas, né? Eu, independente da religião, da raça, do contexto em que cresceu, independentemente de ser humano ou animal, temos a necessidade de nos hidratar e de nos nutrir. Mas depois também temos as necessidades emocionais em comum. E acho que esta ideia de empatia, de sentir com, é de vermos aquilo que temos em comum, igual. E claro que isso não convém se queres ter uma sociedade onde controlas efetivamente as pessoas e onde podes exercer poder, onde queres criar muita hierarquia. Não é? E essa de ver isso que falta muito, e claro, eu não sei o que o Musk queria dizer exatamente com aquilo, mas não me parece que para ele seja benéfico
as pessoas neste momento reconhecerem o que têm em comum e de se sentirem umas com as outras. Eu acho que algumas pessoas iriam lançar aqui até o desafio de que talvez tu não consigas ser a pessoa mais rica do mundo e ao mesmo tempo seres altamente empática, não é? Porque a empatia e o entender a experiência do outro iria-te levar a questionar bastante o sentido que faz a tua própria experiência da acumulação de riqueza, não é? Sim. Se não sentires empatia, é mais difícil sentires vergonha pelo teu próprio comportamento, não é? Uhum. E de te colocares em causa. Diz lá outra vez. Se não tens muita capacidade de sentir empatia, também não vais sentir vergonha pelo teu próprio comportamento. Portanto, não sentir empatia em determinados casos é uma proteção, Sim, não é? acho que sim. Como, por exemplo, quando, sei lá, um pai que bateu no filho, ou que foi muito duro com o filho, disse-lhe coisas muito duras, ou, sei lá, colocou-o de castigo, e quando a seguir começa a sentir, não é? Observa o filho e começa a sentir a dor que a criança está, a dor física quando se liga com a empatia, e psicológica, quando se liga, ou seja, quando começa a ter uma experiência empática, pode começar a sentir-se arrependido, sentir culpa, sentir vergonha. E então, nesse momento, prefere proteger-se e desligar a empatia. E dizer, não, eu fiz o que tinha que ser feito e isto é mais difícil para mim do que para ele, não é? E procura desligar aquilo. Porque o desligar pode-nos proteger no sentido em que nos permite manter a nossa narrativa e continuar a acreditar que fizemos a coisa certa. E às vezes a empatia vai ajudar-nos a entender que talvez tivesse existido uma estratégia melhor. E para não nos pomos em causa, então fechamos-nos, não é? Acho isso bastante interessante. Mas para nós desenvolvermos a empatia, se nós queremos desenvolver a empatia, para os nossos filhos, nós queremos que eles sejam empáticos, a experiência fundamental que precisamos todos é sentir que os outros sentem empatia por nós. Certo. A empatia gera empatia. A empatia gera empatia, não é? Para uma criança desenvolver empatia, ela não vai desenvolver empatia porque eu digo, olha, o que é que achas que o teu amigo sente? Olha, que tu fizeste, o teu amiguinho ficou triste. Não, ela vai começar a desenvolver empatia e começar a ter a capacidade de desenvolver a empatia cognitiva se eu dizer algo como, olha, ficaste muito zangado porque o teu amigo tirou o teu brinquedo e foi por isso que bateste, foi? Quando nós começamos a mostrar empatia por ela começa a se abrir também para a possibilidade de mostrar empatia para com o outro, mas está sempre a ser julgada pelo seu próprio comportamento, né? e envergonhada, e castigada, e culpabilizada, e não há um processo de eu vejo-te, não é? Isso não quer dizer aprovar o comportamento ou que não haja consequências do comportamento, mas se eu não tiver essa experiência de ser vista e de alguém nomear o que estou a sentir, o que eu estou a precisar, eu não vou conseguir desenvolver empatia, e ainda menos a empatia cognitiva, não é? Vejo aqui um problema, que é pessoas que têm empatia desenvolvida têm tendência a desejar que os seus filhos sejam empáticos. Mas pessoas que não têm empatia ou têm muita dificuldade em praticar empatia... E que acham que é um mal, uma coisa má. Sim, e que acham que tê-la é um sinal de fraqueza, vão ter tendência a preferir ter filhos que não sejam empáticos, porque acham que isso é ser fraco. Toughen up, não é? Toughen up. E então, aqui, não é? nós encontramos muitas vezes nas biografias, por exemplo, destes líderes muito autoritários, ambientes familiares muito autoritários. Ou encontramos muitas vezes nas biografias de pessoas que tiveram vidas onde praticaram atos de muita violência ou se transformaram, sei lá, em serial killers. Muitas vezes vamos na biografia dessas pessoas e encontramos ambientes onde não existiu empatia, logo elas também não a desenvolveram. Mas poderão ter tendência, quando são assim pessoas não empáticas, mas funcionais, né? Podem ter tendência, olha, é isto que eu também vou passar aos meus filhos. Então há aqui quase pode-se criar um ambiente onde tens
os empáticos de um lado e os não empáticos do outro, sendo que os empáticos tentam empatizar com os não empáticos, enquanto que os não empáticos não empatizam com ninguém. Não é? Só que quem não cresceu com isso, que não tem essa experiência de empatia, vai se sentir mais seguro no ambiente mais autoritário e sem essa empatia, Certo. não é? Pronto, esse é o problema. Esse é o não é? problema, que as pessoas, até havemos de falar nisto mais à frente num episódio, porque saiu um estudo por causa muito interessante em relação a isso, em como regimes autoritários são uma estratégia excelente para algumas pessoas se sentirem mais seguras Sim. na sua vida, para se sentirem efetivamente melhores. Alguém está a tomar as decisões e não me envolve no processo. Exato. Não é? E isso pode se tornar muito problemático. Será que era isto que, quando eu agora criei este cenário de empatia contra não empatia, não é? Como se fosse um jogo, mas em que os empáticos tentam empatizar com os não empáticos, enquanto que os não empáticos não empatizam com ninguém. Neste sentido, poderia entender a tal afirmação do Musk de a empatia é uma fraqueza, porque neste jogo parece que os não empáticos tenderão a ganhar porque não se preocupam com os outros, enquanto que os outros estão a tentar adaptar. Só que há aqui uma variável que eu acho que muda aqui esta leitura e que tu apresentaste logo no início da conversa, não é? Porque tu disseste que a empatia, ela é natural, ou seja, que nós nascemos com Como a semente, a empatia. este mecanismo começa-se a desenvolver naturalmente, não é? Quer dizer que a pessoa que vive mais a não empatia, quando ela é acolhida num ambiente verdadeiramente empático, ela pode ter uma experiência muito transformadora, que pode ser um bocadinho assustadora, mas é a experiência de eu agora estou finalmente a ser visto e reconhecido, não é? E eu acho que é nesse momento que algumas pessoas mudam de equipa, sabes? Eu finalmente fui acarinhado. Okay? Sabe, nós temos tido algumas experiências um bocado deste género nas certificações em parentalidade consciente, que é uma transformação gira observar. Sim, eu também tenho visto algumas transformações destas ao longo da minha vida, né? De ver pessoas que de repente percebem que há aqui uma sensação de chegar a casa, quando eu estou num ambiente empático, que é muito diferente daquela sensação constantemente de defesa e ataque, e de desconfiança e de tentar... Tem que lutar e pela tem que minha lutar, e tem que dignidade, ganhar, e tem que conquistar, e tem que provar, e há assim uma sensação de que o meu sistema nervoso finalmente relaxou. O que lá está, para algumas pessoas pode ser uma experiência tão nova que elas se assustam. Mas acho que com o tempo começam a reconhecer que pá, isto é que é realmente... Isto é a sensação de estar no grupo, de estar na tribo, de estar no todo, que é uma sensação que acredito que muitas pessoas que nos estão a ouvir sentem, e se calhar até com regularidade, e quando nós conseguimos proporcionar essa sensação a quem nunca a teve, pode ser a coisa mais parecida com um milagre nas suas vidas, e acho que é nesse momento que algumas pessoas mudam aqui um bocadinho. Eu acho que é isto que faz com que algumas pessoas, por exemplo, de repente se liguem a uma religião, porque se calhar começaram a frequentar uma igreja e sentiram esta sensação de acolhimento. Há pessoas que se juntam, sei lá, a um clube desportivo ou um movimento social ou uma organização que defende uma determinada causa, não é? Ou se juntam a outra pessoa, não é? E começam uma família, por exemplo, porque finalmente têm isto que podem nunca ter sentido. Para outras pessoas, felizmente, esta sensação é mais habitual, que é, já a sentia quando era pequeno na minha casa, sentia com muitas pessoas, e ao longo da minha vida fui estando ligado com pessoas que são verdadeiramente empáticas, e acho que se calhar estas pessoas, que são as que naturalmente têm o seu sistema nervoso mais regulado e têm, como tu costumas dizer, o seu sistema imunitário social mais fortalecido, se calhar são aquelas que podem estar numa posição em de, olha, deixa-me proporcionar isto a outras pessoas. E se calhar são essas que conseguem perceber melhor que não, empatia não é uma fraqueza, é uma força. O facto da empatia estar a decrescer, claro que explica a polarização. Portanto, se queremos diminuir a polarização, vamos aumentar a empatia. Para não acabarmos em situações como aquelas que aconteceram na década de 30 e 40 do século passado. Né? Há uma autora dinamarquesa, uma psicóloga com quem eu estudei, que diz que
que a empatia é a cola do mundo. É a cola que mantém o mundo junto. Gosto dessa ideia. Acho que é uma bela ideia para terminarmos a nossa conversa, minha. Empatia é a cola do mundo. Colemo-nos uns aos outros. Sim. Olha, eu gostei muito desta conversa. Fiquei aqui com umas ideias mais esclarecidas e acho que até deu para juntar aqueles meus comentários iniciais num só. A empatia é a cola do mundo. Obrigada, é a cola para uma vida mágica. Isso mesmo. Obrigado. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te.